Bom dia a todos que estão aí já aguardando o início do último dia do profético de 2021. Hoje teremos a palavra do nosso pastor Marcelo Jamal e esperamos que o Senhor Deus possa estar abençoando a vida de cada um, assim como foi nos outros 2 dias. Pedimos também a você que esteja compartilhando os links aí com seus conhecidos. E também não deixe de compartilhar o seu comentário e estar participando junto com a gente nos chats. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluia! Que maravilha estarmos na presença do Senhor em mais um dia onde Deus vai ministrar a sua vida de uma forma profunda. O Espírito Santo vai preencher o teu coração, vai trazer respostas, vai trazer uma nova paixão, vai avivar a sua vida, vai derramar da sua unção. Nesse momento eu convido você a bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, exaltar Ele, porque Ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, aleluia. Oh, maravilha, Senhor, estarmos aqui, maravilha te exaltarmos a Deus. Nós somos sim, Senhor, fortes e corajosos, porque Tu estás conosco. Sabe, queridos, cada vez que nós falamos acerca de fortes e corajosos, nós lembramos de Josué. Josué é um jovem que recebeu a direção de Deus, recebeu uma missão da parte dos céus, onde Deus ativou na vida de Moisés para preparar aquele jovem para fazer a diferença sobre a história. Mas eu entendo que esta coragem na vida de Josué não era coragem de ordem natural. Nós precisamos entender isso. Não é uma coragem humana, não é uma força humana, mas é uma coragem, é uma força vindo da parte de Deus. Quando nós lembramos de Davi, sabemos que Davi tinha uma coragem natural. Ele derrubou leões, ele matou ursos. Isso era algo que era natural dele, mas também havia a coragem de Deus. O que levou Davi a derrubar um gigante foi o que Deus derramou sobre a vida dele, a força de Deus sobre a vida dele. Porque não lembraram aqueles 3 jovens que foram para a fornalha? Eles se submeteram a isso, não apenas por uma coragem natural, mas é porque o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, derramou sobre eles a coragem, a força, e é a mesma coragem, a mesma força, é a mesma unção que Deus está derramando sobre a tua vida. Não fique parado nem paralisado diante das circunstâncias e das situações, porque saiba você, lamanda, labra cata, labra súbia, que dos céus vem sobre a tua vida a unção da força, a unção da coragem, para que você possa romper e fazer a diferença nesses dias, em o nome de Jesus. Senhor Deus, nessa hora nós oramos a Ti e declaramos que nada será perdido ou invalidado. Cada ministração, desde a sexta-feira até hoje, se tornarão como chaves espirituais que abrirão portas, que romperão na vida dos meus irmãos, que romperão na Tua igreja. A Tua igreja está sendo revestida de coragem, de força, de ousadia, de esperança para romper, Senhor, nesses tempos. Deus, o mundo precisa, o mundo necessita de uma resposta diante de tudo isso, e Tu, Senhor, tem a resposta para essa terra. A resposta é a Tua igreja, a geração dos profetas que vem cheio da unção e da autoridade para liberar, para soprar sobre essa terra a unção da força e da coragem. Senhor, vem nesse lugar. Toma, Senhor, o lugar onde os meus irmãos estão, esse momento, sabendo que Tu és Deus de perto e Deus também de longe. Tu estás agora nesse momento levantando os Teus filhos,
trazendo aí a força, a coragem, a intrepidez. Há um fogo de Deus nesse lugar, há um fogo de Deus nesse lugar, há um fogo de Deus aí, há um fogo de Deus onde você está. Receba agora, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Oh, aleluia! É esse calor, é o calor do Espírito Santo. Sinta, 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 sinta. Igreja do Senhor, é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse último dia da Conferência Profético Sul 2021. E se você crê que Deus está se manifestando aqui e aí onde você está, eu te convido a cantar com alegria ao Senhor, porque mais uma manhã a sua graça e a sua misericórdia se renovaram sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou. Na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Declare comigo, como explicar a tua graça? Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é
tua graça, firmado nela estou, inabalável. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Ei! Glória a Deus. Vamos exaltar o Senhor e adorá-lo cantando sobre o seu amor, que é grande, que é infinito e que é imensurável. Amém? Aí onde você estiver, eu te convido a levantar um clamor ao Senhor. Adore o seu nome. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Os
que esperam no Senhor subirão como águias. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor. Em Ti não seremos abalados. O que passou já não importa, e o futuro pertence a Ti. E hoje estamos reunidos, pois Jesus está passando aqui. Eu nada sou sem Teu amor, vem me encontrar aqui. Eu correrei, pra Ti eu vou, vem me encontrar aqui. Cessa o medo em mim, Teu amor inabalável, Tua misericórdia é sem fim. Eu nada sou sem Teu amor. Eu correrei, pra Ti eu vou, vem me encontrar aqui. Eu nada sou sem Teu amor, vem me encontrar aqui. Eu correrei, seremos desamparados. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Santo Espírito, sopra o Teu vento. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jamais seremos desamparados. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Santo Espírito, sopra o Teu vento. Jesus está aqui, sim, Jesus está aqui.
mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus nele e em confiarei. seu eterno amor, Não seremos abalados, não seremos abalados, que está em não nós. seremos abalados. Jamais seremos desamparados. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Santo Espírito, sopra o teu vento. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jamais seremos desamparados. Jesus está aqui. Ele está aqui. Santo Espírito, sopra o teu vento. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu nada sou sem teu amor. Vem me encontrar aqui. Eu correrei, pra ti eu vou. Vem me encontrar aqui. Uau! Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Este é o domingo que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar. Já demos agora ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão. E chegou um dos momentos mais importantes de uma reunião, que é o momento de ofertar ao nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 33, que nos diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se tem uma palavra, querido, que nós temos escutado muito nesses últimos tempos, principalmente no ano de 2020, no início dessa pandemia, foi a palavra crise. O mundo está em crise, os governos estão em crise, a política está em crise, o mundo não sabe mais para onde correr, os governantes do mundo, dos países, não têm mais para onde olhar.
Mas uma coisa nós temos: a igreja do Senhor Jesus não está em crise. A igreja do Senhor Jesus está em Cristo. Nós vivemos Cristo, nós respiramos Cristo, nós andamos Cristo, nós vivemos para Cristo. Aleluia por isso. Mas o Senhor nos pede para ter bom ânimo. Mas por que ter bom ânimo diante das crises? Primeiro, porque é somente nas crises que Deus dá o melhor para nós. A Bíblia relata que os israelitas passaram por várias crises no deserto. Durante esse momento, o Senhor lhes aparecia trazendo cordonizes, maná. Durante o dia ele refrigerava o seu povo com uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna para aquecer eles do frio e espantar, afugentar as feras para que não viessem ser prejudicados. A Bíblia diz que nem as suas roupas se envelheceram. Foi exatamente neste momento de crise que o Senhor manifestou poderosamente a sua mão a seu povo. Por que precisamos ter bom ânimo diante das crises? Porque é somente nas crises que Deus supera as nossas expectativas. Uau! É nesses momentos em que Ele supera as nossas expectativas. Jesus começou o seu ministério em Canaã da Galileia, superando as expectativas de muitas pessoas que estavam enfrentando crises. Nas bodas de Canaã, Cristo transforma água em vinho, surpreendendo todos os convidados que nunca tinham experimentado um vinho tão gostoso, tão bom como no final da festa. Jesus surpreende as nossas expectativas. Repita comigo: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E isso para mim é suficiente, querido, para viver uma vida de alegria e de satisfação. Por que precisamos ter bom ânimo diante das crises? Porque ela nos atrai como um imã para o divino. E eu gosto disso. As crises têm o poder de atrair-nos para mais perto de Deus, atrair Deus para mais perto de nós. Há um magnetismo incrível exercido pelas aflições. Uau! Se você está passando por alguma crise, se você está passando por alguma aflição, Jesus vai se aproximar de você e vai dar um fim nisso. Olhando para os evangelhos, percebemos que as pessoas procuravam Jesus por causa das suas aflições, dos seus espíritos perturbados. Veja o caso do episódio do tanque de Betesda. Jesus foi em encontro à expectativa daquele homem, a sua necessidade, e a Bíblia afirma que 38 anos esse homem sofria de uma crise, de uma paralisia, e foi Jesus que foi lá. Eu declaro nessa manhã, nesse domingo, Jesus está indo de encontro à sua crise, e Ele vai dar um final. Aleluia! Nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise. E dentro dessa palavra, querido, eu quero convidar você a estar ofertando e dizimando ao Senhor, na casa do Senhor, para, como diz Malaquias, para que não falte mantimento na casa do Senhor, e todas as necessidades da casa do Senhor sejam supridas. Mas elas serão, se você nesta manhã atender a esse clamor deste homem que fala com você. Vamos ofertar na casa do Senhor, vamos dizimar na casa do Senhor, vamos primiciar na casa do Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã, com alegria, ofertar e dizimar na casa de Deus. Mas não saia da frente do seu televisor, não saia na frente do seu celular. Daqui um pouquinho, não muito depois do que eu falar, estará conosco nosso querido pastor Marcelo Jamel, trazendo uma palavra profunda, tremenda da parte de Deus, para o meu primeiro, segundo para o seu coração, e seja cheio da presença de Deus. Enquanto isso, o ministério de louvor da igreja estará entoando mais um cântico, em nome de Jesus. Deus abençoe. Repita aí na sua casa: eu estou em Cristo, eu não estou em crise. Deus abençoe grandemente a sua vida, desde agora e para sempre.
Senhor Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos no Profético 2021. Eu tenho plena certeza que Deus preparou esse tempo para falar conosco, edificar as nossas vidas e nos direcionar ao centro da sua vontade. Eu sou Marcelo Jamal e tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor e te servir na mesa do nosso Deus. Eu gostaria de falar com você a respeito de sonhos. Você sabia que os sonhos, eles são a linguagem de Deus? Os sonhos, ele nos coloca numa perspectiva de futuro e os sonhos, eles nos dão ânimo. Se você observar tudo na vida, acontece a partir de um sonho, de um desejo, de uma vontade. Então nós imprimimos força, investimos dinheiro, estudamos, fazemos tantas coisas para que estes sonhos se tornem realidade. E é tão bom quando a gente vê as coisas acontecendo. Por exemplo, um jovem que encontra uma namorada e faz sonhos de casar. Um casal que faz sonhos de ter filhos. Uma empresa recém-aberta que o seu proprietário pensa em expandir, aumentar os seus horizontes, tornar até uma empresa internacional. Um professor que quer ver os seus alunos se formando, um pastor que quer ver a sua igreja crescendo. Os sonhos são diversos e eles realmente alimentam a nossa alma. A palavra de Deus nos fala a respeito de como lidarmos com os sonhos. E eu gostaria de ler a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 21. Versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, planos sempre estiveram na linguagem de Deus, sempre esteve nos planos do Senhor. E nós temos que aprender a lidar com eles, principalmente quando os sonhos se tornam um pesadelo. Quando o plano não segue na direção como nós havíamos planejado. O que fazer em momentos tão difíceis como esse? O que fazer quando a vida não acontece como nós gostaríamos? Bem, sobre isso que nós vamos conversar bastante hoje aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que vivemos num mundo quebrado. Eu não sei se você já percebeu, mas esse mundo está quebrado. Politicamente ele está quebrado, a natureza está quebrada, os nossos corpos estão quebrados. Por onde você olhar, é quebradeira total. Perfeição não existe aqui na terra. A perfeição esperada por nós é encontrada apenas nos céus. Sim, nos céus vamos ter perfeição. Lá não tem choro, lá não tem lágrimas, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá tem a vida eterna nos esperando. Mas enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter que aprender a sonhar e ter o gozo da realização dos sonhos, mas também vamos ter que aprender a lidar quando os planos não saem como nós gostaríamos. Quando a vida nos dá bolas das costas, quando a gente enfrenta situações que não esperávamos. Bem, os dias que enfrentamos têm invadido os nossos lares, nossas igrejas, nossos corações, e infelizmente eu tenho notado que muitos de nós não temos conseguido lidar muito bem. Orando sobre isso, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, onde nós então vamos trabalhar nesta conferência sobre sendo fortes e corajoso, sede fortes e corajoso no Senhor, a palavra que Deus deu a Josué, a mesma palavra que Davi deu para o seu filho Salomão, ser forte e corajoso, essa palavra que o Senhor constantemente fala na Bíblia. E a coragem e a fortaleza, ela existe para momentos difíceis como esse. Mas, acima de tudo, nós temos que aprender a lidar quando a crise se instala em momentos difíceis. Aprender a ser corajoso, aprender a ser forte em momentos em que a vida não segue os nossos planejamentos. Bem, como vimos, esse mundo está quebrado, as crises estão instaladas na nossa sociedade, em nossas famílias, muitas vezes em nossas igrejas, em todos os ambientes, querendo nós aceitar ou não aceitar. O negacionismo
não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, ele só vai fazer a gente perder tempo e não saber construir como Deus espera que nós construamos. Uma das coisas que a gente precisa entender neste mundo quebrado, neste mundo que as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, é que toda crise, ela vai alcançar invariavelmente 3 grandes aspectos da nossa vida. Primeiramente, o nosso relacionamento com Deus. Sempre. A crise vai chegar lá. Ela vai bater nas portas do nosso relacionamento com Deus. As crises, os sonhos que planejamos, eles não aconteceram como gostaríamos, as vontades que temos e realmente elas não aconteceram como nós esperávamos, também vão bater nas portas do nosso relacionamento com o próximo. Com certeza, as nossas amizades, os nossos relacionamentos serão provados em momentos de crises, em momentos em que os planos não são conforme nós gostaríamos que fossem. E por fim, quando a gente sonha e não acontece, quando entramos num momento de crise, num momento de dificuldade como esse que estamos vivendo, a crise também vai bater nas portas do nosso coração e vai sondar como nós estamos convivendo conosco mesmo. Então não tem como. Sempre que sonhamos e os sonhos não acontecem, instala-se uma crise. Essa crise irá provar o nosso relacionamento com Deus, essa crise irá provar o nosso relacionamento com o nosso próximo e a crise também vai mostrar como que está o nosso relacionamento conosco mesmo. E eu gostaria de usar um personagem bíblico para expressar como devemos lidar em momentos como esse. Como devemos entender o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que Deus nos deu o direito de fazer planos, mas como seres humanos precisamos entender que nem sempre os planos que fazemos, eles vão acontecer como nós gostaríamos, vão pegar os caminhos que nós trilhamos para eles. Jonas é um exemplo disso, tá ok? Então tenha em mente o livro de Jonas agora. Aqueles capítulos de Jonas vai nos mostrar algumas coisas extremamente importantes. Então, eu quero ler aqui, a partir do capítulo 3, o versículo 10 em diante, e a partir daqui nós vamos tirar algumas lições para lidarmos com as crises, lidarmos com os momentos difíceis que podemos viver e que certamente iremos viver, tá ok? Vamos lá comigo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa ira, Jonas? Então Jonas respondeu ao Senhor. Bem, esse texto nos mostra que Jonas, talvez a sua semelhança, a minha semelhança, não estava lidando bem com o seu momento de crise. Não estava lidando bem quando a vida não estava indo como planejado para ele. E ele tomou algumas atitudes aqui que mostrou, que Jonas estava extremamente frustrado. Então você percebe aqui que a primeira reação de Jonas foi a sua frustração em relação à forma como Deus lidou com a situação. Segundo ponto, você vai perceber que Jonas aqui, ele ficou irado. Ele não ficou somente frustrado, mas ele ficou irado com aquela situação. O terceiro ponto do texto que nós lemos aqui é que Jonas começou
a ter uma autopiedade, ele começou a olhar para si mesmo, dizendo, Senhor, né? E começou a entrar num mundinho dele muito pequeno. O quarto aspecto é que você percebe que Jonas entrou em depressão. E por fim, Jonas, ele desistiu da vida, ele pediu a morte. Então vamos pegar aqui esses 5 elementos para mostrar que Jonas, ele não estava lidando bem com a situação, que ele não estava lidando bem com o momento da sua vida. Vamos lá. E viu Deus que se arrependeram. Então Jonas se desgostou extremamente sobre aquilo. Queridos, você tem que entender o contexto de Jonas aqui. Nós estamos falando, né, de Nínive, nós estamos falando dos assírios, e há todo um contexto por trás, por que Jonas estava frustrado. A Assíria era um inimigo de longas datas de Israel. Eles já haviam feito muita maldade, já tinham destruído Israel várias vezes. Então, Jonas, no seu nacionalismo, ele se frustrou porque o seu plano de vida com relação aos sírios não coincidiu com os planos de Deus. Em outras palavras, Jonas queria ver a destruição de Nínive, enquanto Deus queria ver o arrependimento. Jonas queria ver a maldade de Nínive, quando Deus queria ver a restauração. Jonas queria vingança, quando Deus estava à procura de justiça. Muitas vezes nós entramos em crises porque os nossos planos, eles não se adequam aos planos de Deus. E a primeira reação que você tem para saber que não está lidando bem com a sua crise é a frustração. Quando você entra num nível de frustração em que você começa a expressar verbalmente, comportalmente, e você tem que então parar um pouquinho e falar, opa, o meu coração fez plano, mas esse plano não está coincidindo com os planos de Deus, e eu estou muito frustrado com relação a isso. Por que você tem que tomar cuidado? Porque nós temos que tomar cuidado para não entrar numa escalada. Você percebe que a frustração de Jonas deu lugar à ira, que já é um nível mais profundo aqui. Começou a criar raízes mais profundas na vida de Jonas. Olha só, a ira começa então a tomar conta das suas atividades e ele começa a se voltar contra o próprio Deus. Ele começa a se voltar contra o próprio sistema que Deus havia criado para a restauração daquela cidade, daquele povo. Depois ele vai para um nível mais profundo que é a autopiedade, entendeu? Você percebe que essa escalada para níveis mais profundos fez com que Jonas então sentasse no seu banquinho da autopiedade, dizendo, Senhor, eu sabia mesmo, né? Eu já até me adiantei lá na minha terra, que você é um Deus clemente, que você quer a restauração das pessoas, por isso que eu nem queria vir para cá. Alta piedade. Você percebe, quando a gente não lida bem com a situação, a gente começa com a frustração, depois a gente começa a ficar nervoso, começa a ferir as pessoas com palavras, com atitudes, e por fim, a gente então vai para a autopiedade, achando que, coitado de mim, minha vidinha, meu mundinho, e aí então a gente acaba entrando para um momento muito perigoso, que é a depressão. Geralmente é o que acontece, né? Provérbios 16:1 que nós lemos, o coração do homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. E quando os nossos planos não coincidem com os planos de Deus, se nós não tomarmos cuidado, a gente entra em depressão e chega, para mim aqui no ponto da mensagem, o ápice dessa depressão, quando a vida perde o sentido, quando a razão de existir já não é mais tão válida, ao ponto de algumas pessoas como Jonas dizer, eu prefiro morrer. A minha questão aqui com você é o seguinte, é fazer a pergunta que Jonas ouviu da parte de Deus. É razoável essa sua ira? É razoável essa sua frustração?
É razoável essa sua autopiedade? É razoável você alimentar um sentimento tão doentio assim, ao ponto de te levar à depressão e você desprezar por completo a sua vida? É razoável? Bem, eu não estou aqui te sentenciando nem te julgando, apenas te fazendo uma pergunta para que você entenda um pouco a sua vida. Por que que você, por que que eu, por que que nós, nos entramos nesta crise? Por que que nós não sabemos lidar muito bem com elas, principalmente quando as nossas expectativas não coincidem com as expectativas de Deus e com os sonhos do Senhor? Bem, primeiramente, a gente sempre pensa que os planos de Deus sempre vêm para aprovar os nossos planos. E não é bem assim. E não é bem assim. Porque na realidade, Deus é soberano. E nessa soberania onde Deus habita, Ele nunca vai abrir mão do seu compromisso com sua própria vontade. Ainda que Deus nos dá o direito de sonharmos e de escolhermos sobre nossa vida, nós também não podemos tirar Deus da sua soberania para viver o nosso próprio mundinho. E aí, como eu disse no começo dessa mensagem, vivemos num mundo quebrado e às vezes nós não sabemos fazer escolhas e achamos então que Deus nos abandonou e que Deus nos deixou, que Deus está na contramão da nossa vontade. Foi isso que fez Jonas se frustrar, se irar, sentar no seu banquinho de autopiedade, entrar numa depressão profunda ao ponto de desprezar a sua própria existência. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Qual é o nosso problema de admitir que os nossos planos não estavam certos? Qual a nossa dificuldade de acreditarmos de que não estamos lidando bem com a crise que entramos? Por que nós achamos então que Deus nos abandonou? Será que isso é uma verdade? Ouça a pergunta que Deus falou para Jonas: vai fazer bem para você, vai fazer bem para nós. É razoável essa sua ira, Jonas? É razoável você estar se comportando como você está se comportando neste momento de crise, simplesmente porque você não está vendo os seus planos aprovados? Agora, o que a gente percebe é que em nenhum momento Jonas ele se submete ao plano de Deus. Pelo contrário, ele vai lutando contra Deus, ele vai se degladiando contra o propósito do Senhor e se ferindo cada vez mais. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, meu querido. Deus está comprometido com os planos dele. Eu não sei se você já um dia teve que passar pelo que eu vou te falar agora, mas eu espero que você tenha o conhecimento suficiente para nunca entrar nessa rota de colisão que eu vou te falar. Deus te ama, mas te ama tanto que João 3,16 fala a respeito deste amor, que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por você na cruz do Calvário. Mas escute bem, Deus não fez isso por causa simplesmente de você. Deus fez isso simplesmente porque havia um plano de redenção. Esse plano de redenção, ele é inquestionável, ele é inegociável. Deus faria isso como fez e ponto final. Então, nós temos que entender que nós somos alvo do plano de Deus, não nós somos o centro do plano de Deus. O centro do universo, se existir esse centro, chama-se Jesus. Então nós não podemos olhar para a vida como se assim, Deus, eu tenho planos, então você vem e abençoa meus planos. Não, Deus não tem dificuldade nenhuma de frustrar os nossos planos quando estes colidem, vão na contramão daquilo que está no coração dele, porque Deus está comprometido com os seus planos. A gente sabe que está escrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra há de cumpri-la. Mas a boa obra que Deus começou não foi abençoando os nossos planos, foi fazendo-nos entender a vontade dele. O próprio Jó, no capítulo 42, versículo 2, falou: Senhor, eu falei de coisas muito grandes a respeito para mim. Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Senhor, eu me meti em coisas que não devia. Em outras palavras, foi o que Jó falou. Deus está comprometido.
E eu fico às vezes assim admirado com alguns irmãos, achando que a fé que eles têm vai tirar Deus da sua soberania. Pelo contrário, querido, a fé descansa na soberania de Deus. E Jonas não estava conseguindo descansar nisso. Jonas não estava conseguindo ter os planos de Deus como os seus próprios planos. Por isso, de toda crise, frustração, raiva, autopiedade, depressão e achar que a vida não lhe tinha mais sentido. Bem, deixa eu te falar uma coisa, vale a pena confiar nos planos de Deus, porque a visão de Deus em relação à vida é muito maior do que a nossa. Deus, ele vive num tempo sem tempo, nós vivemos no Cronos, Deus vive no Kairos. Deus enxerga o ontem, o hoje e o amanhã como se fosse uma coisa só, e nós estamos limitados ali ao tempo e ao espaço. E às vezes, quando a vida não anda como gostaríamos que andasse, nossos planos não acontecem como nós planejamos, nós queremos colocar tudo a perder, parece que o nosso universo entra em colapso. Ei, é razoável essa sua ira, Jonas? É razoável? Jonas, eu sei mais do que você. Jonas, eu conheço o futuro. O futuro para mim já aconteceu. Para você ainda é uma realidade a ser vista. É razoável essa sua ira, Jonas? É razoável o seu comportamento diante da crise, simplesmente porque os seus planos não estão andando conforme você planejou? Pense um pouquinho sobre isso, Jonas. Jó 38:4, Deus faz várias perguntas ali dizendo: onde estava você quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde estava você? Em outras palavras, nós não temos direito de questionar Deus. Ele sabe de todas as coisas. Vale a pena nós nos comprometermos com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Segundo ponto importante aqui, para confiar que Deus está comprometido com os seus planos, a gente não deve ter medo, como Jonas estava com medo de ir para Nínive e pregar, é que Deus tem o controle da vida. Às vezes é difícil para nós olharmos, o controle que Deus tem sobre a vida, porque nós estamos focados em nós mesmos, como é o caso de Jonas, eram os assírios. Vingança era a palavra da ordem, não restauração, arrependimento, Ver a salvação daquele povo para Jonas talvez era a última coisa que passava no seu coração. Então, o controle que Deus tem da história, da vida, da humanidade, do universo, da criação, às vezes foge ao nosso entendimento e à nossa forma de enxergar o universo. E parece, então, que está tudo um caos, está tudo largado a si mesmo. E não é verdade, não é verdade. Se a gente ler, por exemplo, a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 4, vamos lá, abre comigo lá, Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então percebe que nada está passando diante de Deus como se Ele não estivesse percebendo, como se Ele não estivesse sabendo, como se Ele não tivesse o controle. Não. Todos nós, os seres humanos, um dia vamos ter que prestar contas diante do Senhor, se seguimos os seus planos ou não, a sua vontade ou não, se decidimos da forma certa ou não. Então não é melhor descansar, sabendo, como está escrito em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, a crise de Jonas, a razão dele estar frustrado, essa frustração se transformar em ira, em alta piedade, em depressão, ao ponto de ele desesperar da própria vida, era porque ele não conseguiu se comprometer com os planos de Deus. Os planos de Deus eram muito além da capacidade de Jonas se submeter e reconhecer na sua vida. E esse é um dos nossos grandes problemas. Nós estamos no Evangelho nem sempre por causa do Senhor do Evangelho, Jesus Cristo.
estamos no Evangelho por causa de nós mesmos. O interesse maior não é o plano de Deus, o interesse maior é que os nossos planos sejam realizados. E quando eles não coincidem, quando eles não caminham na mesma direção, à semelhança de Jonas, nos frustramos, iramos, sentamos no nosso banquinho da autopiedade, entramos em depressão e às vezes achamos que a vida não vale a pena. Mas não é verdade, não é verdade. Ouça bem a pergunta que Deus fez para Jonas. É razoável a sua ira, Jonas? É razoável o seu comportamento? Então, muito importante a gente entender isso. Outra questão, por que a gente acaba entrando nesse círculo maluco da vida de frustração, ira, autopiedade, depressão e perder o sentido da existência? Por causa das pessoas. Lembra que eu falei dos assírios? Jonas tinha uma mágoa muito profunda daquele povo. Você sabe que Jonas era um nacionalista, ele era um homem que defendia os interesses de Israel. Então, na cabeça de Jonas, era inconcebível dar perdão para aquela nação. Na cabeça de Jonas, era inconcebível a restauração daquele povo. Na cabeça de Jonas, ele dizia assim, não, aquele povo me feriu demais, e eles não têm direito, de forma nenhuma, de receberem o meu perdão e muito menos o perdão de Deus. E essa era a razão que ele estava fugindo de Nínive, porque ele conhecia o caráter de Deus e certamente antes do juízo Deus ofereceria para aquele povo a restauração e ele não estava disposto a ver isso. Tanto é que Jonas, depois que ele prega a Nínive, ele sobe a colina e ele fica de lá esperando, não a restauração do povo, mas a destruição deles. Eu sei que é difícil muitas vezes lidar com pessoas, seres humanos não são fáceis, eu convivo comigo mesmo, eu sei que ser humano não é fácil. Você convive consigo mesmo e sabe que nós não somos perfeitos. A humanidade já fez muitas coisas ruins, já criamos 2 guerras mundiais, já fizemos a bomba atômica, já aprontamos coisas demais, não só para nós mesmos, mas para a própria obra da criação. O ser humano sem Deus, de fato, ele é um problema. Só que Deus nos criou para nos relacionarmos. E não existem relacionamentos perfeitos. Todos esses relacionamentos, eles vão passar por crises. E se nós não soubermos lidar com relacionamentos, qual que é o fruto? Frustração, que vai escalando para a ira, que vai escalando para a autopiedade, que vai escalando para a depressão, que vai escalando para uma... Você, pai, espera um pouquinho, não faz sentido a vida, porque meus relacionamentos estão quebrados, parece que ninguém é tão confiável assim, parece que as pessoas não são tão amigas assim, quando instala a crise, parece que elas não estão tão perto como deveriam estar, e aí a gente começa a enfrentar situações bem complicadas, por não sabermos lidar. Aí eu me pergunto, a gente faz plano para saber lidar com as crises relacionais? Logicamente que não. Nossos planos sobre amizades, geralmente são planos de amizades profundas, verdadeiras, honestas, sólidas, de alianças eternas. A gente não se prepara para a traição, a gente não se prepara para ser ferido, a gente não se prepara para tomar uma facada nas costas. Mas deixa eu te falar o que eu já disse, a gente vive num mundo quebrado, a gente vive num mundo onde a perfeição não existe, a gente vive num mundo em que a gente tem que lidar com o maligno, o mundo jaz no maligno. E se você não tiver essa consciência, você nunca vai lidar bem com a crise como Jonas não lidou bem com a crise. Então, por favor, abra o teu coração para ouvir essa mensagem, ok? Senão você vai entrar para o caminho que eu chamo o caminho dos ressentimentos. E o caminho dos ressentimentos é um caminho de escravidão. Você pode ler comigo lá, Mateus capítulo 18, é um texto muito interessante ali, Ele mostra como que a falta de perdão, a falta de saber lidar bem com os relacionamentos, quando eles não andam na direção que nós gostaríamos que eles andassem, eles são perigosos. Mateus capítulo 18, versículo 34 em diante, diz assim, olha: E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Você percebe que é um ambiente de escravidão? Aqui o texto fala
senhor que perdoa a dívida, depois esse camarada perdoado não perdoou quem devia para ele, o senhor então ficou indignado, dizendo assim, espera um pouquinho, você que deveria perdoar assim como foi perdoado, não perdoou, então você não vai sair dali até pagar o último cêntimo, até pagar o último centavo. E esse é o mundo de uma pessoa que não sabe lidar com as frustrações dos relacionamentos. Jonas estava escravo da ferida que os assírios causaram nele. Jonas estava escravo do ressentimento. Por isso que ele teve essa escalada de frustração, ódio, autopiedade, depressão, e a vida lhe perdeu sentido. Mas esse não é o caminho que Deus quer. Deus não quer que a gente trabalhe nessa direção. Isso esgotava as forças de Jonas. Você percebe também, por exemplo, no Mateus capítulo 6, 14 e 15, quando a gente tem ali o texto da oração do Pai Nosso, e aí o próprio Senhor Jesus diz que a gente também tem que perdoar as pessoas que nos ofenderam, assim como Deus nos perdoa. E se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós também não seremos perdoados. Então, não somente seremos escravos, mas também perderemos o nosso relacionamento com Deus. Na mesma direção, o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 em diante, fala que nós temos que tomar bastante cuidado com a raiz de ressentimento, para que a gente não contamine a outro, a gente deixe de viver a graça, o favor do Senhor. Meu irmão, nós temos que parar para pensar sobre isso, né? Além de contaminar, ele leva a gente a sérios problemas, pois eu desafio ler o livro de Jonas umas 4, 5 vezes, são apenas poucos capítulos, e você vai entender o quanto esse ressentimento contra os assírios fez com que Jonas colocasse a perder toda a sua vida. As crises estão aí. Por que você está guardando tanto ressentimento? A mesma pergunta que Deus fez para Jonas é, vale a pena? Não, não vale a pena. Deixa eu te mostrar por que não vale a pena. Primeiramente, porque você tem que olhar para o teu passado. Eu acho que quando a gente olha para o nosso passado, a gente vê o quanto nós somos perdoados. Então, se nós somos perdoados como fomos, não tem por que negar perdão às pessoas. Não importa o quanto elas nos feriram. Talvez você tenha um amigo nesse momento de crise que te abandonou. Talvez você tenha uma pessoa que te feriu demais. Mas use o que você recebeu de Deus, o perdão do Senhor, para tratar essa pessoa da mesma forma. Outra coisa, você percebe a vida miserável que Jonas estava vivendo por causa do seu ressentimento contra os assírios. Quem não perdoa vive assim, de uma forma miserável. Eu acho que, além de você não valorizar o teu passado, o perdão que você recebeu de Deus, a gente também não valoriza o nosso presente, vivendo miseravelmente uma vida que poderia ser abundante, simplesmente porque as amizades não foram como nós gostaríamos que fossem, as pessoas não trataram conosco como nós gostaríamos que elas tratassem, e elas então agora são um ladrão das nossas emoções. Não, espera um pouquinho. E outra coisa, isso também compromete o nosso futuro, porque se está falando aqui sobre se privar da graça de Deus, está falando ali de se tornar um escravo, nós podemos ter problemas muito sérios a respeito disso. Então não vale a pena. O ressentimento, ele não vale a pena. É como se nós tomássemos um copo de veneno, achando que a pessoa que nos feriu que vai morrer. Isso não faz sentido. Você está encontrando já respostas para a pergunta que Deus fez para Jonas. É razoável esse seu comportamento, mediante os planos que você fez, eles não terem ocorrido como você imaginou? Não, não é razoável. Você está sendo o maior prejudicado. Você está sendo a pessoa mais ferida nesse processo de ressentimento. Essa pessoa que você está guardando mágoa dela, talvez agora ela está numa piscina, está comendo uma comida gostosa, está dando risada com os amigos, e você está aí sofrendo, né? Os assírios, por exemplo, no caso de Nínive ali, estavam desfrutando a restauração, o arrependimento vindo da parte de Deus, enquanto Jonas estava morrendo por dentro. É isso que acontece. É uma vida miserável,
o ressentimento é uma vida miserável. Não vale a pena. Não vale a pena. Por fim, esse momento de crise na vida de Jonas fez com que ele tivesse um raio-x dele mesmo. Lembra o que Jó falou para Deus? Ei, Senhor, vamos lá, eu gosto de ler esse texto lá. Vamos ler o livro de Jó. Jó capítulo 42, versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesses, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu lhe farei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então você observa que Jó aqui, ele está dizendo: Deus, eu estou me conhecendo para valer. As crises, elas trazem um conhecimento sobre nós mesmos que nada poderia ser tão revelador como as crises. Nada. Você nunca vai conhecer tanto você do que em momentos de crises. Agora, o importante é, as crises elas não vêm para nos matar, elas vêm para nos disciplinar. Hebreus capítulo 12, por exemplo, a Bíblia fala que Deus nos disciplina porque nos ama. E Ele espera que nós sejamos exercitados na disciplina. O problema é que muitos de nós, quando passamos por crise, estamos igual Jonas. A gente vai indo de mal a pior. Nossos planos não coincidiram com os planos de Deus, então eu vou fugir. Em vez de ir para Nínive ou para Tarsis, a gente não vai sendo disciplinado, não vai se exercitando. Estando em Nínive, a gente segue o plano de Deus meio relutante. Estando em Nínive, a gente não espera que os planos de Deus se cumpram, a gente ainda fica lutando egoisticamente para que Deus troque os planos dele pelo nosso. Então o que isso está mostrando? Que a pessoa ela é disciplinada, mas mesmo assim ela não se corrige, ela sofre por sofrer, ela passa o problema por passar, ela não chega do outro lado uma pessoa melhor, ela não chega do outro lado uma pessoa mais quebrantada, humilde, mais apaixonada por Deus e por sua obra e pelas pessoas. Pelo contrário, ela chega do outro lado amarga, decepcionada, como nós vimos Jonas, frustrado, raivoso, sentado no seu banquinho da autopiedade, depressivo e dizendo: ó vida, ó céus, será que vale a pena? Não, não é bem assim, meu querido. As crises não são para nos matar, elas são para nos construir, para nos edificar, para fazer de nós pessoas melhores. Por isso que o texto de Hebreus capítulo 12 é importante. E quando você associa ele a 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, quando Paulo fala assim: estou feliz, estou contente, porque foram entristecidos por Deus. Olha que coisa interessante, entristecidos por Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Mas Paulo também adverte que a tristeza segundo o mundo produz morte. Sabe, queridos, muitas vezes nós, quando os nossos planos não coincidem com os planos de Deus, a semelhança de Jonas, que entrou em conflito, que queria ver a destruição de Nínive, queria ver a ruína dos assírios, nós então somos levados para um mundo de colapso interno, ao invés de nos reconstruirmos e falar: uau, como eu estava errado, como a vida é diferente no olhar de Deus, como o mundo é diferente na ótica do Senhor. Nós temos que aprender a ser disciplinados, a crescer com esses momentos difíceis. E se a gente não cresce com isso, a gente começa a abrir mão da nossa missão. Foi o que Jonas fez. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E aí o texto fala lá no livro de Jonas que ele pagou o bilhete, para embarcar numa direção errada. É o preço que a gente paga por entrarmos em conflito com os planos de Deus e ficarmos de peito erguido, não querendo se humilhar, é muito alto. Não vale a pena. Não é razoável a sua ira, Jonas. Não é razoável o seu comportamento, Jonas. Não é razoável a forma que você está lidando com a sua crise. Então a gente percebe que a gente vai abrindo mão
a gente abre mão daquilo que Deus deu para nós, o sentido da vida. Bem, tudo isso, eu queria te deixar uma mensagem muito simples aqui para você. Tudo isso vem do nosso texto ali de Josué capítulo 1, versículo 6. Sede forte, sede corajoso. De onde vem a nossa força? De onde vem a nossa coragem? De onde vem esse vigor interno dentro de nós? Primeiramente, em assumirmos responsabilidade diante da vida e sabermos lidar com ela. Foi isso que eu te mostrei nessa apresentação aqui. Jonas não soube assumir a responsabilidade da sua própria vida. Jonas não soube lidar quando os seus planos colidiram com os planos de Deus. Jonas não foi responsável em olhar para si mesmo e dizer: ei, eu sou humano e eu errei, eu falhei, eu assumi um posicionamento errado. Ele insistiu até as últimas consequências. Quando o texto fala lá, sede fortes e sede corajosos, como também diz, fortalecei-vos no Senhor, como o próprio Davi falou para Salomão, sede forte e corajoso, ninguém vai poder te resistir. É uma responsabilidade que nós assumimos diante de Deus. Essa fortaleza não vem simplesmente porque Deus é Deus, essa coragem não vem simplesmente porque o Espírito Santo habita dentro de nós, mas também através de um ser humano que resolve entrar no protagonismo da sua vida, ele entrar no controle da sua existência. Espera um pouquinho, eu tenho que lidar com a minha vida. Eu tenho que ser líder de mim mesmo, eu tenho que ser líder da minha alma e dizer: minha alma, como disse Davi, vá ao seu descanso. Senão você vai nessa escalada que Jonas foi. A frustração vira ira, a ira vira autopiedade, a autopiedade vira depressão, a depressão faz você, muitas vezes, olhar para a vida sem sentido. E não é razoável isso, porque é totalmente contrário o que Deus estava falando com Jonas. A vida dele tinha um sentido, a vida dele tinha uma missão, a vida dele tinha um propósito, e o problema gerado não era simplesmente porque Deus não havia falado com ele, foi o contrário, por Deus ter falado com ele, mas ele não ter aceito os planos de Deus para a sua vida. Então, quando a gente se torna forte em Deus, quando a gente se torna corajoso em Deus, quando a gente olha a nossa humanidade, a fé não anula a nossa humanidade. A fé não anula aquilo que nós somos. Não tenha medo, quando as crises bater no seu coração, de olhar para dentro de você, meu querido. Não tenha medo de reconhecer que você fez planos que muitas vezes não eram de Deus, pegou caminhos que não eram do Senhor. Você não é descartável, isso não faz de você menor, menos amado. Não, Deus não está muito atrás da sua performance propriamente dito. Deus está atrás do seu coração, para que com o coração reto, rendido ao Senhor, você tenha uma performance que cumpra os planos de Deus. Então assuma a responsabilidade da sua vida, tenha a sua fortaleza a partir de reconhecer a sua fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte, como disse Joel, como diz o livro de Hebreus, da fraqueza tiraram força, Hebreus capítulo 11. Então não tenha medo de ser fraco. Não tenha medo de chegar para Deus, abrir o seu coração, ao invés de ficar relutando. A sua fortaleza, a sua força, também vem de se render ao plano de Deus. Não pague um bilhete de uma embarcação, que o custo vai ser muito caro. Você não vai ter condições de lidar com a vida. Mas se você crê que Deus é bom, eu sei que você crê, confie em Deus, acredite em Deus, se fortaleça nisso. Tudo que Deus faz é bom, ainda que seja contrário ao que eu imaginei. Tudo que Deus fala é bom, ainda que seja contrário ao que eu gostaria de ouvir. Tudo que Deus realiza é bom, ainda que seja contrário a tudo que eu imaginei na minha vida. Deus é bom. Quando você descansa na bondade de Deus, você
é forte. Quando você descansa na bondade de Deus, você tem coragem de olhar a vida e dizer: ei, eu sei que meu Deus é bom, eu sei que aquele que começou a boa obra há de cumprir, há de realizá-la. Eu não morrerei, eu viverei, eu verei os planos de Deus realizados na minha vida. É aí que você se fortalece, não é alimentando a crise, não é alimentando a dificuldade de acreditar de que Deus tem um plano maior. Não, é por aí, ó. Deus, eu confio em você, você é bom, e ponto final, descanse nele. A sua força vem daí, a sua coragem vem daí. E por fim, querido, onde é que você se fortalece? No último capítulo, lá no capítulo 4 do livro de Jonas, a gente vai ver uma história muito interessante. Jonas então senta, e a Bíblia fala que Deus faz nascer uma planta sobre sua cabeça, e Jonas fica feliz da vida. Só que no dia seguinte Deus manda o verme, e o verme come aquela planta, e depois Deus manda o vento, e Jonas mais uma vez pede a morte para ele. Qual que é o foco? E eu gostaria de terminar com isso aqui. O que Deus estava ensinando para Jonas? E o que deveria ser a grande força, o grande encorajamento da vida de Jonas, e que deve ser o meu e o seu, é aprender que as crises mostram o quantas vezes estamos vivendo um mundo tão pequeno, tão insignificante, um mundo tão sem sentido, um mundo que não está fundamentado nas questões eternas. Foi isso que Deus falou para Jonas. Ei, Jonas, você está preocupado com uma planta que nem você cultivou ela, uma planta que nasce hoje e morre amanhã, e você não está preocupado com essas pessoas que estão morrendo em Nínive, essas pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, essas pessoas que não conhecem o meu plano. Você em relação a elas está num discurso de ódio, está num discurso de vingança, mas em relação à planta, sabe, queridos, muitas vezes Deus frustra os nossos planos para nos colocar num plano muito maior, um plano eterno. E é aqui que eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Nossos planos são para as coisas passageiras? A força que nós queremos, a coragem que nós queremos, é para viver coisas apenas terrenas, apenas circunstanciais, que tem hoje e amanhã acaba? Ou de fato nós estamos vivendo por coisas eternas? Ou por causa do plano de Deus, ou por causa do nosso plano? Por que nós estamos vivendo? Eu tenho visto que, infelizmente, muitos de nós estamos atrás de uma força, de uma coragem, não por questões eternas, essenciais, mas às vezes por sonhos tão mesquinhos, tão doentios, como eram os sonhos e os ideais de Jonas. Que Deus possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa nos mostrar o quanto precisamos mudar por dentro, o quanto precisamos dizer: Deus, eu preciso da Tua força, eu preciso do Teu encorajamento, Senhor, mas não para viver um mundinho mesquinho, não para viver um mundo limitado à minha tão pequenez, à minha ínfima forma de enxergar o universo. Dá para mim uma capacidade de enxergar com os Teus olhos, amar como Você ama, investir nas pessoas como Você investe. Senhor, ensina-me a viver por questões eternas. As crises nos ajudam a nos enxergar e, acima de tudo, a nos ver nos planos de Deus. Não pague por uma embarcação que te leve fora do destino profético. Pelo contrário, permita Deus, que tem o controle de todas as coisas, encaminhar você ao seu plano perfeito. Eu oro por você e eu espero que você saia dessa crise forte, fortalecido em Deus, para viver por uma missão que é maior do que você mesmo. Deus te abençoe. Então, queridos, chegamos ao final do Profético 2021, mas não fique triste não. Nós teremos mais uma edição em São Paulo
e estaremos certamente comunicando e avisando a todos vocês. Todo esse material maravilhoso, riquezas insondáveis da parte de Deus estão à sua disposição nas nossas plataformas. Assine os nossos canais, as igrejas da Comunhão Ágape no Brasil e no exterior têm canais para que você possa também estar bem informado e também alimentado da parte do Senhor. Deus abençoe você, conto contigo em nome de Jesus.